É isso, nós estamos tentando voltar com as nossas antigas lives para discutir o que a gente publica na semana, fatos novos de mistérios que acontecem nesse nosso universo. E estamos numa época que estão borbulhando por toda parte, seja na astronomia, seja na história, né? Recentemente nós tivemos aquela repercussão do túnel que foi encontrado na pirâmide de Gizé, né? E que tem suas particularidades. Quando você visita lá o local, você vê que aquela entrada que foi publicada aqui, ela já é triangular. A entrada oficial da pirâmide de Quéops, ela está lacrada até hoje, porque na verdade foi feita uma outra abertura por baixo da pirâmide quando o Egito já estava sob os domínios dos muçulmanos. Eles entraram e chegaram ao que é costumeiramente chamado pelos arqueólogos de a galeria principal, a sala da rainha, a sala do rei, que na verdade nunca se teve realmente uma prova que a pirâmide sequer foi um túmulo. Ela tem muitas particularidades e desde sempre é o único dos templos, se podemos chamar assim, em todo o Egito, até o sul do Egito, lá onde era a Núbia, é a única estrutura que não tem as pinturas típicas da cultura do Egito Antigo. Se fala em alguns livros, um deles é Povos Esquecidos, que o arqueólogo que descobriu forjou o selo de Quéops, porque neste túnel, que foi feito muito posteriormente, que não era oficial, feito pelos muçulmanos, é onde está o selo de Quéops. Então tudo ali é cheio de convenção, gente. Não tem realmente uma prova cabal que diga que é o túmulo de Quéops. Para quem lembra, a pirâmide de Quéops, a chamada pirâmide de Quéops, né? Quéops é o nome grego, o nome egípcio é Khufu. Então às vezes vocês vão ouvir a mesma pirâmide sendo chamada pirâmide de Quéops, pirâmide de Khufu, mas é só como os povos pronunciavam os nomes de forma diferente. Ela tem aquelas partes ocas, né, que agora até se encontrou, esse novo corredor que a gente publicou, e um outro grande corredor em 2019, que ainda não foi atingido, então nós não temos imagem desse grande corredor, que seria imenso, do tamanho de um Airbus, de um avião comercial. Ela tem essa parte então oca, mas as outras duas pirâmides do Vale de Gizé, das três mais conhecidas, elas não têm essas partes ocas. Elas simplesmente, a tumba foi feita na superfície da areia, se escavou e em cima dessa tumba se fez as pirâmides. A única que tem estruturas realmente dentro do corpo é a chamada pirâmide de Quéops, que está profundamente relacionada com a esfinge, né? Outro dia eu estava conversando com uns arqueólogos que evidentemente mandaram mensagens para o Detetive do Improvável criticando, né? Porque a arqueologia oficial, ela se opõe veementemente contra a chamada arqueologia proibida, né? Que atribui muito mais tempo às estruturas, 12 mil anos, 15 mil anos, quando na verdade a arqueologia oficial só atribui 5 mil anos no máximo. Mas, muito educados, eles me confirmaram que num ponto a coisa converge, né? Que é justamente a falta de proporção entre o corpo da esfinge e a cabeça. A cabeça é muito desproporcional, muito menor do que, se a gente comparar, do que deveria ser em relação ao corpo. E aí esses arqueólogos, um deles italiano, me disse que há quem defenda na arqueologia oficial que a cabeça foi esculpida 9 vezes. Então havia uma grande cabeça proporcional que foi ao longo de dinastias sendo reesculpida com o rosto, né, a fisionomia de um governante que sempre queria pôr o rosto dele na esfinge. E aí, sucessivamente,
foram sendo destruídas camadas, e aí terminou a última que foi feita, foi a que a gente tem hoje, né, com o nariz quebrado e aí desproporcional. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta a fazer, fique à vontade. Hoje realmente eu entrei mais para a gente sentir o gostinho das antigas lives que eram feitas domingo à noite, né? Nós fizemos uma enquete, e o domingo, para que dia deveria ser as lives, e a enquete mostrou que a maioria das pessoas que acompanha o nosso perfil optou pelo dia de domingo à noite. Então vamos concorrer aí com esses programas de TV ainda aberta e outras programações. Mas realmente para mim o domingo à noite tem um significado muito especial, que era justamente no domingo à noite, nesse mesmo horário que o mestre e escritor de realismo fantástico, Sérgio Russo, né, o escritor carioca, que faleceu já há quase 2 anos, na verdade 1 ano e alguns meses, ocupava esse horário para fazer a sua rádio online. E ali a gente aprendia muito, muito. Tinha pouco público, né? Em outros tempos tinha muito mais audiência, mas isso não importa. O que importa é a qualidade da conversa. E ali nós tínhamos realmente uma aula sobre os mistérios da humanidade. Tinha parapsicologia, espiritualidade, muito de arqueologia, muito da história da ufologia também, em particular os estudos sobre os mistérios da Pedra da Gávea, né, que ele, sendo carioca, tinha se debruçado muito sobre os mistérios da Pedra da Gávea e os mistérios do Rio de Janeiro, que era chamada por ele a cidade dos gigantes deitados. Ele, inclusive, tem um livro que rola aí na internet, se vocês colocarem no Google, Sérgio Russo, o e-book Esfinge, que eu considero, sem sombra de dúvidas, a obra mais completa sobre os mistérios da Pedra da Gávea. Ele conseguiu juntar várias ocorrências, vários fatos, e também colocou neste conteúdo muita coisa que tinha publicado nos outros 6 livros, né, que ele lançou pela Ed Ouro na década de 80. Então, neste ele colocou, e não bastando isso, ele também fez o minucioso relato de todas as expedições que ele fez ao local. Quanto a essas expedições, existem fatos assim muito interessantes que eu ouvi do Sérgio. Um deles foi que as estruturas ali antiquíssimas estão sendo depredadas, né? A Pedra da Gávea hoje está lotada de pichações, e em algum local lá, durante a subida, você via um gigantesco sol desenhado na rocha. E eu lembro quando ele me contou isso em detalhes, que algum cara que também era muito voltado, interessado aos mistérios da Pedra da Gávea, resolveu dinamitar. Acredite, o cara subiu a Pedra da Gávea e dinamitou lá onde havia este sol gravado na rocha. Então destruiu. Para quem realmente gosta dos mistérios da Pedra da Gávea, sabe que aquilo ali, em um país mais sério, teria já virado um parque nacional, né, atraindo turistas de todo mundo e estudiosos, né, para ver se realmente todas as lendas ali envolvidas têm algum avanço de pesquisa e se chega a uma conclusão. Todos os mistérios, desaparecimentos de aviões, outros sinais, criaturas estranhas que já foram fotografadas ali, elementares e outras características que a pedra tem e a região ao redor tem. É um ponto de muito avistamento de OVNIs no Rio de Janeiro, com o seu topo facilmente visto aplanado, né? E que olha, na verdade, para o interior do continente. Nas suas costas tem 2 ilhas, as ilhas de Alfavaca e Santa Lorena, onde naqueles mares ali, naquelas praias, desapareceram 2 garotos que mergulhavam e que disseram antes de desaparecer que havia um portal nas rochas submersas da qual provinham da Pedra da Gávea. A
Pedra da Gávea é realmente um dos pontos fascinantes da pesquisa do Sérgio, que a gente conversava desses domingos à noite. Também eu lembro de um fato curioso que ele me relatou, que foi quando ele se organizou para fazer a sua última expedição à Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, ali na Praia de São Conrado. E ele veio a interromper porque foi alertado por uma médium, um amigo dele, né? Que disse que se ele fosse, ele iria virar estatística e iria desaparecer. E ele achou que tinha muita propriedade essas coisas. Guardo comigo os livros do Sérgio com muito carinho, autografados, e sempre são fontes de pesquisa. A minha linha de pesquisa, que vocês vão sempre encontrar no Detetive do Improvável, é justamente uma busca, né, uma releitura de antigos livros clássicos do chamado realismo fantástico, com os seus temas também bastante conhecidos, como Triângulo das Bermudas, Continentes Desaparecidos, lendas, etc., na qual eu utilizo, né, esse grande instrumento que é a internet, através do Google e outros, para ver o que realmente tem, além do que os livros clássicos falaram, né, se a tecnologia traz algo que os livros clássicos somente supunham existir. Então, por exemplo, se falava das Águas Brancas, Charles Berthes, a maior autoridade de Triângulo das Bermudas, com seus livros Triângulo das Bermudas, Sem Deixar Vestígios, são dois grandes livros sobre esse tema. Ele já falava das águas brancas misteriosas que são vistas no Triângulo das Bermudas. E se vocês colocarem no Google, vocês vão ver pesquisa já desse ano sobre a respeito desse mistério das águas brancas, né? Coisa que a gente sabia desde a década de 80, quando eu ainda era adolescente. Os cientistas se voltaram para esse fenômeno desconhecido, né? Para poder usar as novas tecnologias e revisitar esses mistérios. Então eu sigo muito essa questão. Por exemplo, algumas expedições que eu sempre admirei, que foram feitas em desertos distantes, ali no Oriente Médio. Hoje a gente tem o Google Earth e todas as outras coisas, né? Você pode ver os Montes Ararat, fazer sua própria busca pela a lenda da Arca de Noé, né? Que estaria no Monte Ararat, na Turquia, e que hoje, devido a uma posição lá de uma usina nuclear, ninguém pode mais pesquisar. E que o primeiro registro foi com as histórias de Marco Polo, quando ele fez a trilha até a China, né? Junto do tio e do pai. Então tudo isso você pode se utilizar, e é como eu recomendo você se debruçar e se aprofundar nos mistérios. Um exemplo de um material já feito assim, pessoal, é uma matéria que foi lançada no Detetive do Improvável sobre o Orang Medan, um misterioso navio, e que graças à internet, quando você coloca no Google o Orang Medan, né, você vai ver muito copiar e colar. Muitos sites de mistérios usam o copiar e colar e você vê o mesmo texto. Mas se você continuar a perseverar um pouco nas pesquisas, você vai se aprofundar um pouco mais. E essa matéria que está lá no site do Detetive do Improvável, você verá que eu consegui muita coisa a respeito do Orang Medan. O tema está até dividido, né, em algumas páginas, porque realmente foi uma pesquisa extensa. Hoje você tem acesso a documentos portuários, a documentos pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, e sobre a carga de navios. Você realmente consegue ir muito além do que se conseguia na época que os livros clássicos foram escritos. Então, eu recomendo a vocês fazer esse tipo de pesquisa. É como eu tenho feito e escrito meus livros. Um desses livros está lá na parte de biblioteca do Detetive, que foi o Guia Turístico do Brasil Misterioso, na qual você vê os mistérios do nosso país
divididos por estado, né? Seja qualquer tipo de mistério, está lá de forma resumida, mais atualizada, muitos dos mistérios brasileiros que convida você a fazer uma pesquisa mais minuciosa e mais aprofundada. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Estou vendo muita gente aqui, até meu amigo Marco Monteiro, lá da minha etapa lá no Rio de Janeiro. Um abraço aí, Marcão. Manda aí, se tiver ainda contato com a galera lá do resgate, lá da ambulância, manda meu abraço lá pra rapaziada. Muita saudade de vocês. Um abraço aí pro pessoal que tá chegando agora aí, ó. O Juan Cunha, Helena Marques. Um abraço aí a todos. Eu tenho parado um pouco das pesquisas na ufologia porque me sinto ainda um tanto enlutado realmente com a perda que tivemos do Gevaerd, né, da revista UFO. Se sente um pouco órfão, mas ainda tem muita gente boa produzindo, como o Marco Petit, né, lançou agora um livro. Eu vou colocar depois para vocês a indicação do novo livro dele sobre os mistérios do planeta Marte, e é uma outra fonte, um outro modelo de pesquisa. Você acredite, o Marco Petit, né, que o ufólogo também desde a década de 80, desde quando eu me entendo de gente, que eu acompanho o trabalho dele, os UFOs na Serra da Beleza, UFOs e Espiritualidade. Ele tem mais de 10 livros lançados, creio que já vai para 15 livros, 16 livros. Tem um muito bom também dele sobre o caso Varginha, e agora lançou sobre Marte, e vejam só como ele fez. As atuais missões da NASA em Marte, elas mandam as imagens, né, de todas as câmeras, a câmera que está voltada para o céu, do robozinho, né, que está lá em Marte, vamos chamar assim, as amostras de solo, as câmeras que estão voltadas para frente, para trás, para o solo, são mandadas todos os dias, às centenas, para o site da NASA. E elas chegam, elas são publicadas direto, chegadas de Marte, e depois é que são filtradas pela NASA. Então, o que é que o Marco Petit tem feito nos últimos anos? Ele tem acompanhado e salvado algumas dessas imagens que depois são censuradas. E mostra realmente muita coisa digna de pesquisa, gente. Tanto a pesquisa, eu estou falando de imagens tanto do solo quanto dos céus. O Petit mostra, nesse último livro, ele mostra UFOs no céu de Marte, as mudanças de trajetória. E realmente, né, não dá, assim, até para os mais céticos, não dá para você afirmar que são corpos celestes, como meteoritos, entrando na fina atmosfera de Marte. Claro que há sempre aquela possibilidade, né, do entusiasmo do ufólogo em cair nas armadilhas da pareidolia. A gente considera. Mas o trabalho do Marco Petit é muito sério. Muito sério. Há fotos de geleiras, fotos sugestivas de fungos, como cogumelos e outras vegetações. E vegetações, né? Já que os cogumelos são fungos. É isso, tá chegando mais gente aí. Sérgio Rastafari, Fabrício Sardinha, Márcio 4444 também. Boa noite aí, pessoal. Bom, é isso. Então, nas próximas vezes a gente bate um papo rápido sobre o que está sendo publicado ao longo da semana, e prometo a vocês dar umas indicações de livros aqui da minha modesta biblioteca do Improvável. Abraço a todos, boa noite.